Muito bom dia a todos. Hoje é dia 21 de março de 2026 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor da cidade de Curitiba e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontra o link para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também um link permanente para esses estudos. Então, se você está assistindo a Revista Espírita de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã, horário de Brasil-Brasília. Venha participar e nos ajudar a estudar essa tão grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 22. Então, quem lembra, nos nossos estudos passados, estávamos comentando sobre algumas comunicações do espírito de Jobar. Jobar era um espírito, um espírita, né, muito fervoroso na doutrina espírita, principalmente ao final da sua vida, onde ele encontrou o espiritismo. E ao desencarnar, vários grupos mediúnicos o evocaram, como era o desejo dele, e Kardec compilou várias dessas comunicações, e a gente fez durante dois encontros o estudo dessas comunicações. Nós finalizamos na semana passada, e hoje Kardec traz mais uma questãozinha, não sobre somente as comunicações de Jobar, mas sobre comunicações no âmbito geral, que é a dificuldade, né, de você conseguir atestar a identidade do espírito. Então, esse é o tema proposto para o estudo de hoje. Conversas de além-túmulo, Carrière, constatação de identidade. Então, esse estudo está lá nas páginas 121 a 126 da Revista Espírita, e eu passo para o Pereira dar início no nosso estudo de hoje. Bom dia a todos. Então, depois aí da apresentação do Lelo, né, que ele apresentou aí o estudo nosso, né, vamos falar hoje sobre Carrière, que é a constatação de identidade. Kardec. Como se sabe, a identidade dos espíritos que se manifestam é uma das dificuldades do espiritismo. E os meios empregados para a verificação muitas vezes conduzem a resultados negativos. A esse respeito, as melhores provas são as que originam da espontaneidade das comunicações. Embora essas provas, quando bem caracterizadas, não sejam raras, é bom constatá-las. Primeiro, para a própria satisfação e como objeto de estudo. Depois, para responder aos que lhes negam a possibilidade. Provavelmente porque ou foram mal conduzidas e não alcançaram sucesso, ou porque têm ideias pré-concebidas. Repetiremos o que já dissemos a Lures. A identidade dos espíritos que viveram em épocas recuadas e que nos vêm transmitir ensinamentos é quase impossível de verificar. Não se devendo ligar aos nomes, senão a importância relativa. Aquilo que eles dizem é bom ou mal, racional ou ilógico, digno ou indigno do nome que assinam? Eis toda a questão. Já o mesmo não se dá com espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráteres não são conhecidos, os quais podem provar sua identidade por particularidades e detalhes. Particularidades que são raramente obtidas quando se despedem
e que é preciso saber esperar. Tal é o fato relatado na carta a seguir. Muito bem. Então a gente comentou bastante, né, Pereira, sobre essas questões dos pseudo-sábios, das comunicações apócrifas, às vezes de espíritos que vêm se passando, né, por um outro espírito. Nós estudamos ali na carta de Jobar, né, nas comunicações de Jobar, ele mesmo atestando isso, né, que ele recebia tantas evocações, né, para estar em tantos grupos mediúnicos, que não era possível estar em todos eles, e ele sabia que alguns espíritos iam lá e se passavam por ele, né? Inclusive teve, né, uma das evocações ali que até vieram espíritos se passando por identidades de espíritos famosos, como Voltaire, né, falando que ele nem tinha morrido, né, e ele já tinha morrido mesmo, né? Então, como naquela época, né, estamos falando de 1862, as comunicações, né, era praticamente ali via carta ou telégrafo, não eram tão rápidas, né, de saber. Então, quando houve a notícia, né, de que Jobart tinha morrido lá num lugar, né, lugar distante, aquele grupo mediúnico, ele não tinha como saber se era real mesmo aquela notícia, tinha chegado aquela notícia. Então, como eles tinham a mesa mediúnica, eles resolveram, né, evocar espíritos para perguntar: o senhor Jobart morreu mesmo? E vieram espíritos dizendo que ele não tinha morrido. Então, veja que eles vêm passar informações às vezes incorretas, e é por isso a importância do estudo, né, para saber como identificar se é verdade ou não. Nesse quesito, como era uma questão puramente material, né, às vezes a espiritualidade até deixa, né, isso acontecer. Por quê? Porque ele não está pedindo nenhuma informação para a evolução espiritual, mas ali, a princípio, até parecia um questionamento simplesmente para tirar uma dúvida. E essa dúvida poderia ser tirada de forma material, de forma de esforço próprio, seja emitindo um telegrama para o navio, seja, né, ali pelo próprio telégrafo, enfim, ele poderia ter essa informação verdadeira. E quando nós incorremos nesse sentido de que vamos acionar os espíritos para questões ali puramente materiais e daquelas que nós poderíamos fazer por nossas próprias forças, nós sempre vamos incorrer, né, Pereira, na questão de receber espírito que vai vir querer dar aquela ajudinha. Só que na maioria das vezes, né, por ser uma questão puramente material e que, né, demonstra que nós não estamos imbuídos em colocar o nosso esforço para fazer com nossas mãos, né, esses espíritos vêm e nos passam, às vezes, muitas informações incorretas. Perfeito, né? Inclusive, esse tema que nós estamos colocando aqui agora aqui, é um tema que nós estamos estudando lá no nosso Deon, de Mediunidade, né? E lá no livro dos Médios, do Kardec, aproveitando isso aqui, ele aprofunda muito mais ainda, né? Tem muito mais outras questões. Né? Mas é esse fato que você disse aí mesmo. E questões materiais aí, quando nós, curiosidades, né? Seria tipo uma curiosidade para confirmar, né? Que nós temos que fazer aqui, estamos sujeitos a de receber esse tipo de resposta. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com essas questões. E é como se aqui mesmo nós estudamos, quando você aborda algum certo tema, algumas certas questões, sem evocar, por isso que está falando das evocações, um determinado espírito específico, você corre o risco que tem lá milhares de espíritos lá prontos para querer entrar e dar a sua opinião. Né? Foi o que ocorreu, né? Que, por exemplo, ele tivesse cuidado de evocar lá um espírito específico, um guia lá, um mentor, de uma maneira diferente da pergunta, talvez a resposta seja diferente, mas ele evocou, fez uma pergunta meio genérica e recebeu. Aí, o primeiro espírito que estava lá, às vezes nem por maldade, mas por uma brincadeira mesmo, resolveu entrar na, na, na comunicação ali e dar essa resposta, né? Titulando outro nome, inclusive. Então, realmente, o cuidado que nós temos que tomar com essas questões aí de comunicações, né, de identificação, né, para identificar se realmente se tratava daquele espírito. A veracidade da resposta. Né? Realmente. E também, né, Pereira, achei interessante essa parte que Kardec coloca aqui,
né, ele comentando, né, que se vem um espírito muito antigo, a gente não tem nem como comprovar, até fiquei pensando aqui, né, vamos imaginar lá, como diz na história da Bíblia, né, a gente sabe que tem muita alegoria na Bíblia, né, para conseguir trazer uma história da criação da humanidade, então foi utilizado, né, daquilo que os povos conseguiam compreender para que eles escrevessem, né, mas a gente aí, pela ciência, a gente sabe como se deu toda a evolução da raça humana, etc. Mas vamos imaginar que existiu a pessoa do Caim, né, lá da época lá de Adão e Eva, e Caim matou Abel, essa que está lá na Bíblia, né, Caim matou Abel, mas isso há quantos milênios? Caim já pode ter reencarnado, 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 e hoje já ser, por exemplo, um espírito puro, né? Aí, você vem o espírito e diz assim, eu sou Caim. Ele diz assim, mas espera aí, você matou Abel. Quem é você para falar essas coisas para mim? Né? E esquecemos que, às vezes, né, os espíritos eles têm diversas encarnações e, e não podemos tratá-las só sobre aquela encarnação que talvez a gente conheça, né? Então, por exemplo, Emmanuel, que a gente sempre traz, a, a, a apresentação de Emmanuel para Chico não era da última encarnação dele, era de outra reencarnação, né, que ele sentia muita afeição por aquela, quando ele se chamou Emmanuel, ele gostava daquela reencarnação, ele se relacionava melhor com ela. Então, o que Kardec traz aqui, é interessante isso que ele traz, o que nós devemos identificar na comunicação? Aquilo que eles dizem é bom ou mal? É racional ou ilógico? É digno ou indigno do nome que assinam, né? Então nós vamos ver lá, recebi uma mensagem de Chico Xavier. Então, peraí, eu sei como Chico Xavier pensava, eu sei, ele é contemporâneo à nossa época. O que ele está escrevendo vai de acordo com o que ele falava ou não vai? É digno do que ele falava ou não vai? Só por aí a gente já consegue identificar, né, ali as nuances de quem está se comunicando. Então é isso que a gente tem que olhar na comunicação. Por quê? Porque se um espírito, lógico, até nós que trabalhamos com grupo mediúnico principalmente de desobsessão, nós não devemos, só porque o espírito está mal, né, não deixar ele se comunicar. Porque às vezes até naquelas palavras rudes que o espírito traz, ele traz para nós um material de estudo, material de educação e de evolução, com aquelas palavras rudes. Mas o que nós temos que identificar é quando vem aquele mentor, aquele espírito amigo, e dá aquela palavra, né, dá aquele texto, né, aquela comunicação bonita, edificadora, e às vezes a gente pede, o amigo gostaria de falar seu nome, e aí ele fala que não tem problema. Por quê? Porque a comunicação é edificante. Então é isso que nós temos que observar. A comunicação é edificante ou não, né? Para a gente também sopesar para ver o que vale, né, para nós daquilo que o Espírito trouxe. Pode falar, Vera? Esse texto aqui de Kardec, eu fiz o acompanhamento anterior aqui do Jobbar, e a gente conhece também pelo Céu e Inferno, pela comunicação que é trazida ali também na faixa dos Espíritos Felizes, né? Mas lá é pouco perto do que tem aqui. Eu não vi tudo, tá? Mas assim, o que eu vejo neste texto aqui? Em primeiro lugar, ele começa dizendo, como se sabe, uma das dificuldades, um dos maiores escolhos ainda é essa penetração sensível de espíritos que querem nos conduzir em erro, nos desviar. E aí nos querem quem? Tá. Então, primeiro ponto que eu diria realmente seria para aqueles que estão ou querem trabalhar em reuniões mediúnicas. Porque é muito sério o trabalho, muito sério. Como tu acabou de citar a questão de vocês terem uma reunião mediúnica de desobsessão, então a seriedade é muito grande. Primeiro ponto. Então, ele pede um alerta e ele vem dizendo que os meios empregados para a verificação, muitas vezes, não é uma ou duas, não são poucas, são muitas vezes. E aí, veja, lá nós tínhamos uma quantidade de reuniões. Hoje nós temos isso multiplicado por quanto? Então, a necessidade do alerta, a instrução, porque não é só um repeteco de conteúdo, é instrução, né? Os textos aqui, eles trazem muita instrução. Então, ele já começa pedindo uma grande atenção.
Claro, hoje nós podemos estender muito mais, porque nós temos o mundo nas mãos. Então, se a gente hoje olhar com o olhar atual, quando pegamos mensagens e vemos a assinatura, não nos deixemos levar por isso. Vejamos primeiro o conteúdo antes de passar essa comunicação. Então, não sigamos aquela mecânica de, que bonito, não. Então, questionemos, reflexionemos, porque sem reflexão também a gente não chega a lugar nenhum. A importância da seriedade daquilo que nos chega. Então, hoje nós temos esse fato também que corrobora com a nossa aplicação dessa teoria maravilhosa, pedindo-nos atenção. O primeiro ponto que eu peguei foi essa, né? E aí ele vai dando uma dica, né? A respeito, as melhores. Então ele já dá uma dica. Quando são espontâneas, a chance de erro é menor, porque o espírito quer vir comunicar se tem uma intenção. Então fica, digamos, é um ponto favorável. Não que não possa haver o erro, ele não diz isso. Ele diz que são melhores provas. Né? Então, depois, cara, tanto que depois ele vai dizendo, é bom constatar, independente de como seja ela pedindo evocação, fazendo evocação, ou sendo espontânea. Então, ele diz, é de bom senso, que ele está dizendo aqui é de bom senso constatar. Claro, a gente se satisfaz, eu fico imaginando vocês que trabalham com reuniões mediúnicas, quando vem, né, uma mensagem e vocês conseguem constatar, deve ser maravilhoso, gente, porque dependendo da mensagem, assim, eu digo assim, a gente se enche de luz, porque, claro, ainda somos, digamos assim, pessoas que temos ainda nos deixamos impactar, porque é o nosso estado de caminheiros, né? É o nosso ponto, ainda é esse. Então, gostamos, claro, do agrado de um espírito bom, que coloque o seu nome e que nos diga boas palavras, que a gente confira que realmente é aquele espírito. É maravilhoso. Eu acredito que sim, né? Eu, quando pego mensagens e releio, né, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, me enche de força o capítulo 6, que são as mensagens sobre o Espírito de verdade, como se estivesse falando hoje comigo, Vera. Então, a gente vai vendo que isso é um reviver. E aí também ele continua dizendo, então, a satisfação e como estudo, porque o estudo a gente não pode parar, né? Aí ele diz ainda, mais ainda. Quando ele diz mais ainda, é para solidificar a doutrina dentro de nós. Todos aqueles conteúdos que estamos sempre revendo, ele vai fazendo reforço de conteúdo, pedindo que nós solidifiquemos a nossa fé. Esse é o intuito, que a gente não se deixe enganar. E aí ele faz uma orientação dizendo que podem ter, aqueles que não conseguiram, podem ter se conduzido mal, ou foram, olha o que ele diz aqui, ideias preconcebidas. Olha a importância disso, quando eu chego já com eu sei, eu já estou sujeita ao erro, né? Quando eu chego dizendo eu sei tudo, então, daí é pior ainda, né? Então, a gente vai vendo que o texto, ele é permeado por entrelinhas. É um texto fantástico esse. Aí ele fala a questão dos nomes, que tu acabaste de dizer, né? Que quando vem assinatura, são nomes, são pessoas que viveram em eras distantes, vamos dizer assim, só com a permanência desse espírito trazendo e a conferência de dados. Uma única mensagem, a gente pode dizer, uma mensagem boa? Claro que dá para dizer, não, é um espírito bom, agora se é aquele, eu não sei, é Fenner, eu não sei, porque eu não convivi e não sei traços da personalidade dele. Impossível, né? Mas no conteúdo e na persistência das mensagens, a gente pode constatar. Então, tudo isso é o quê? Cuidado, é alerta, né? Mas o que me chamou a atenção, até onde nós lemos, é que ele diz, já não é o mesmo com espíritos contemporâneos, né, cujo caráter nós podemos sim conhecer. Então, veja como aí o cuidado exige ainda maior cuidado, vamos dizer assim, ele é maior. Ele dá um alerta aqui, né? Porque podem provar sua identidade por particularidades e detalhes. E aí, quando ele diz assim, ó, que raramente se consegue quando se lhes pedem. Então, o cuidado do dialogador de manter a conversa e a permanência desta vinda, dessa visita desse espírito para poder receber estes detalhes importantes
que ele vai apresentar. Porque ele vai apresentar, não precisa pedir. Olha que interessante, né? Aí eu diria assim, nós somos os mesmos, né? Nós somos os mesmos, nós atravessamos para o outro lado, para o mundo espiritual, e levamos, né? Às vezes, aquelas questõezinhas do próprio orgulho, ainda naqueles que são, claro que já depuraram, em resquícios, mas ainda talvez existam, né? Mas aqueles que são mais, digamos, perto de nós, ainda em termos de linearidade, digamos assim, de comportamento e tudo mais, ainda a gente, ainda assim, não se permite, né, ser indagado. Eu ia fazer isso, então a gente já se melindra, eu melindre verdadeiramente, né? E a gente vai vendo que isso acontece mesmo nas comunicações. E é bacana isso, porque vai nos provando que exatamente diz a doutrina, somos os mesmos. Potencializados ao despirmos da veste física, mas somos os mesmos, né? Com as nossas habilidades, mas também com as nossas dificuldades. Então, quando você colocou aí, parabéns, foi muito bem esclarecedor, vamos dizer assim, para nós, né, para tudo, para quem vai estar nos acompanhando. Uma questão assim que até é um debate, está lá no livro dos médios, a questão da identidade, que um espírito mais evoluído, ele pode usar o nome de um outro, desde que seja da mesma sintonia vibratória. Nessa questão não é por maldade, é porque nós ainda, terrenos, aqui no Terra, nós gostamos de ter um nome. Então, inclusive, ele cita, no caso, os anjos guardiões. Então, às vezes, um anjo guardião, a pessoa joga para colocar o nome, aí ele usa, por exemplo, São Paulo, São Pedro, São João, que é o nome que, às vezes, que aquele encarnado gosta, mas não é por maldade, é porque ele está do nome que importa o nome. O que vai valer é realmente aquilo que ele coloca ali das questões das intenções e da finalidade. E até outros casos, por exemplo, é um exemplo bem conhecido nosso, Dr. Leocádio. Então, essa foi uma questão minha, até que uma vez eu indaguei isso, que nós estávamos numa casa, que nós trabalhávamos, e o doutor Leocádio estava apresentando ali naquela noite, e em outra casa, o doutor Leocádio, sempre o doutor Leocádio. E é um questionamento aí, hoje eu compreendi perfeitamente. Acontece o seguinte, nós, principalmente da nossa região aqui, nós sempre vinculamos o doutor Leocádio como cura, né? Que ajuda. Então, isso não é por maldade, é porque nós estamos no nome, então, outros espíritos do mesmo nível, e quando você chega no grau de evolução similar, que é mais evoluído, você está na mesma vibração. Por acordo, quando ele vai, não é o doutor, não é um espírito do mesmo nível do doutor Leocádio, a pessoa, para dar credibilidade, perguntar, coloca como doutor Leocádio. Né? Então, isso acontece, isso aí não é uma coisa é uma coisa boa, né? Que a pessoa necessita. Então, Bezerra de Menezes. Nesse caso, estou falando, quando quer passar alguma instrução, que é do mesmo nível, não há problema nenhum, e os espíritos mais evoluídos, mais superiores, utilizam disso, né? Para eles estarem em vários lugares, várias situações que identifica a linha de trabalho que ele coloca. A questão maior, o perigo, que você colocou muito bem, é no caso de ser com o intuito de nos enganar, de nos passar falsas filosofias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Aí que é perigoso, porque ele pode titular o doutor Leocádio de cura, mas não ser o doutor Leocádio. Aí tem que ver o resultado que está colocando. Né? Ele pode estar usando isso, o Bezerra de Menezes. Bezerra, tá. E aí está passando instrução que não condiz, aí que entra naquilo que está colocado ali, né? Se aquele ensino, se aquilo ali realmente tem lógica, tem sentido, é para o bem, né? E condiz com aquilo que o Bezerra de Menezes, por exemplo, utiliza dele, do grau evolutivo dele. Então, esse é um cuidado muito sério. Aí eu tenho como experiência, e uma vez eu fui questionado dentro da Casa Espírita, e no estudo do livro da Conexão da Mediunidade nós falamos muito sobre isso, e é o questionamento. Deve ser questionado, deve passar a análise para outras pessoas, outro terceiro, que tem mais conhecimento, que conhece se aquela comunicação faz sentido ou não, antes, eu achei perfeito o que você falou, antes de ficar passando para frente, né? Olha que o presidente passou, olha que o ciclano, olha o ciclano que é a favor, cuidado, então vamos analisar mesmo, será que faz sentido isso? Essa é a questão. E hoje, como nós usamos muito a psicofonia, e nós gravamos, inclusive, mas questionamento.
Os espíritos evoluídos, mais evoluídos, na própria comunicação, se você perguntar, olha, mas eu não estou entendendo direito isso, o que você quer dizer? Pergunte. Porque os espíritos mais evoluídos, eles não vão se melindrar, eles podem até parar a comunicação e sair, mas eles não vão ficar dando resposta. Já os espíritos inferiores, né, vamos dizer assim, menos evoluídos, eles são orgulhosos, ele vai cair. Se você começar a perguntar, questionar, fazer questionamento sobre aquilo, olha, mas isso não está muito de acordo. Aí ele fala, não, você tem que aceitar. E uma hora ou outra ele vai se manifestar. Né? Então temos que tomar muito cuidado. Concordo, perfeita a sua colocação. Pode falar, Vera. Obrigada. Só queria fazer uma lembrança, né, que quando o espírito tem uma envergadura moral, uma estatura, ele já emite raios, né? E aí aquela diferença mínima do nosso tempo é o tempo para ele estar muitas vezes, mas eu concordo, porque está na nossa codificação também, esta questão que para eles, numa mesma faixa, na mesma vibração, pouco importa o nome. Né? E é verdade mesmo, né? Mas para nós ainda é tão importante, né? Imagina a gente ler de São Luís. Meu Deus, é maravilhoso! Então, assim, a gente se sente, digamos assim, afagado, né? É muito gostoso, mas realmente pouco importa mesmo. E a gente entender isso também é muito importante, faz a grande diferença. Mas eu queria voltar no texto, e eu deixei uma palavrinha importante, quando ele diz assim, que raramente se consegue quando se os pedem, e que é preciso saber esperar. Olha isso. Então, a gente vai vendo a própria digamos assim, no exemplo, Kardec nos diz que tenhamos calma, paciência, que a doutrina deve ser aproveitada, reflexionada, não há pressa. Né? Nós precisamos estudar e não há pressa nisso. Então, veja quando ele coloca o saber esperar. Não tenha pressa. Né? As coisas acontecem no devido tempo. E também faz parte da doutrina aquela frase, né? A natureza não dá saltos. E é uma verdade, né? A natureza não dá saltos. Né? Então, a gente vai vendo que com a gente mesmo, quando a gente procura acelerar o processo de alguma coisa que queremos, a chance do erro é muito grande. Aí depois, por que eu fiz isso? Não é mesmo? Ele toma o remédio que é para 7 dias, toma em 3 dias, já está bem, para de tomar o remédio. Tá, mas tu entende daquilo que está acontecendo contigo por dentro? O que o remédio está te ajudando? Porque benditos sejam esses que estudaram e que hoje nós temos esta medicina desta forma, né? E a tecnologia também. Então, a gente vai vendo que a gente muitas vezes sabe, correr. Não precisa. A doutrina precisa ser, como disse Arthur Valadares nessa conferência estadual espírita, precisa ser saboreada. Nossa, achei maravilhoso o termo, porque nós precisamos, olha isso que nós estamos estudando aqui, nós temos que saborear. É bom demais. E a gente vai, assim, vendo que isso interfere nos nossos pequenos atos, dando depois a nós grandes resultados, gente, porque não são pequenos os resultados. O ato é pequeno, mas o resultado é muito grande, né? Porque são vícios arraigados que temos. Então, só aqui quando ele diz, é preciso saber esperar, tem ali uma outra questão, né? Que a gente vai vendo que é uma virtude grande, que nos faz grande diferença se nós exercitarmos, né? E é por exercício que a gente vai adquirindo o bom hábito. Perfeito, perfeito. E essa questão de esperar, a gente sempre debate aqui, né? Porque nós somos muito imediatistas e, apesar de sermos espíritos, nós entendemos, às vezes, que as coisas têm que se resolver apenas numa reencarnação. E aí, quando a gente pega, né, todo um trajetório da humanidade conhecida, né? Até acho que eu citei isso em alguns estudos passados, quando pega aí todo o trajetório da humanidade conhecida pela ciência, né? Que é de 200 mil anos, se for pegar lá mais os homens das cavernas mais antigos, no máximo ali, se eu não me engano, 2 milhões de anos. Então você vê o que é 2 milhões de anos numa Terra que tem 14 bilhões de anos, né? Só a Terra, isso que nós estamos falando da Terra, não estamos falando do universo, de todas as moradas do Pai. Então o Espiritismo codificado de 1857 para cá é um nada ainda, né? É muito pouco tempo. Então achei bem legal também essa afirmação que você trouxe, né, para a gente saborear, e acontece muito isso, tem no livro lá do Dialogando com as Sombras, né, que
que o dialogador ele foi durante 2 anos conversando com o mesmo espírito, ele vinha bravo, vinha rude, e ele ia devagar, devagar, de repente o espírito foi mudando, e aí de repente o espírito começou a ajudar nas reuniões mediúnicas, até que o espírito reencarnou e queria conhecer ele, e ele foi lá e soube que era o espírito. Então você veja, né, se a gente pega um espírito ali e não trata ele com amor, é o que eu falo, né, sempre falo, pessoal. Então, nos nossos, é um ledo engano, ou talvez até uma audácia nossa, achar que a gente vai conseguir mudar a condição de todo o espírito ali que vem numa reunião mediúnica, ali, principalmente nas desobsessão. Porque às vezes o espírito está há 300 anos naquela situação, e não vai ser, às vezes, a minha palavra, por mais que ela esteja, né, imbuída de todo o sentimento e de toda a ajuda ali da equipe espiritual, não é só uma palavra que vai mudar ele, mas a gente planta aquela sementinha, né? E aí eu sempre deixo aberto para eles, né? Quando eu vejo assim que o diálogo não foi tão forte para tentar mudar a mentalidade dele, eu sempre falo para ele, ó, as nossas portas estão abertas para quando você quiser voltar, você se sentir mais aberto, saiba que a gente está aqui para te acolher de novo, né? Por quê? Porque, colocou a sementinha, de repente um dia ele para e pensa, poxa, e se eu voltar lá, deixa eu entender para ver se é aquilo mesmo. Às vezes volta, e a gente já teve relatos de espíritos voltando, né? Então vamos ver o que diz aqui nessa carta, porque é bem interessante essa carta, que ele vai falar sobre agora essa identidade dos espíritos. A carta, então, né? Bordeaux, 25 de janeiro de 1862. Meu caro senhor Kardec, sabeis que temos o hábito de vos submeter todos os nossos trabalhos, confiando inteiramente nas vossas luzes e na vossa experiência para os apreciar. Assim, quando para nós se trata de casos de admirável identidade, limitamos-nos a vos narrar em todos os seus detalhes. Hein, Pereira? Aqui só um parênteses, né? A gente leu alguns tempo atrás Kardec falando que ele estava em dívida, porque eram muitas e muitas cartas que chegavam, né? E aqui a gente vê o porquê, né? Olha, o correspondente dele falando, né? Que ele submetia Kardec todos os nossos casos, né? Então imagina quanto que chegava uma reunião que ele tinha lá 3 comunicações, redigia as 3 comunicações e manda para Kardec. Então era muita coisa que chegava, era praticamente humanamente impossível mesmo ler tudo e dar uma resposta. Então vamos lá, então, agora, sobre o conteúdo. O senhor Guipon, inspetor de contabilidade da Companhia de Estradas de Ferro do Sul, membro do grupo, diretor da Sociedade Espírita de Bordeaux, escreveu-me a seguinte carta, datada de 14 do corrente. Fecha aspas agora aqui. Meu caro senhor Sabot, permite-me que lhe peça evocar em sessão o espírito Carreiro, subchefe da equipe da Estação Ferroviária de Bordeaux, morto no comando de uma manobra em 18 de dezembro último. Só uma questão. Então veja que já é uma pergunta material. É isso que eu sempre penso, assim, ó, tá fazendo uma pergunta material. A possibilidade, né, de vir um espírito e falar qualquer coisa é grande. Então, nesse ponto, era importantíssimo ele definir a identidade do espírito. É porque o rapaz lá estava conduzindo um barco, ou sei lá se era, né, como que ele estava fazendo, e numa manobra ele acabou morrendo. Aí o chefe ali do porto, quero, né, identificar ali, quero que evoque ele para ter, né, alguma informação sobre isso. Então vejo que era uma questão ali, puramente do mundo terreno. Então a possibilidade, né, de vir um espírito e falar qualquer coisa era grande, então por isso a necessidade da identidade. Incluso e envelope à parte os detalhes dos fatos que desejo sejam constatados e que imaginam seriam para nós sério assunto de estudo e de instrução. Rogo o obséquio de não abrir os envelopes, senão depois da evocação. Então, cuidado também para não
induzir as pessoas a interpretações errôneas, né? Você pode induzir o médium a algumas questões. Então, vamos lá agora a evocação. A 18 do mesmo mês, numa reunião de cerca de 10 pessoas distintas em nossa cidade, fizemos a evocação solicitada. Evocação do Espírito Carreiro. Então, com aquela técnica que ele falava lá, né, o Espírito responde, eis-me aqui. Qual a posição do mundo dos espíritos? Qual a vossa posição no mundo dos espíritos? Resposta. Não sou nem feliz, nem infeliz. Aliás, estou muitas vezes na Terra. Mostro-me alguém que não fica muito contente por me ver. Mostro-me, né? A alguém, né? Se apresenta para alguém que não gosta de ver. E aqui a gente vê uma questão, né? Se ele continua ainda muito na Terra, então ele não tinha ainda uma evolução muito grande, né? Porque ele era mais materializado pela vontade de estar na Terra, né? Ó. Então, principalmente porque ele fala, ó, não sou nem feliz, nem infeliz. Então ele não era uma pessoa, assim, não tinha uma evolução, né? Possivelmente tinha uma evolução espiritual boa para já desencarnei, ai, que bom que eu desencarnei, agora vou, né, para o plano espiritual, vou me reunir com os amigos que eu deixei e vou continuar evoluindo, né? Vou ser um espírito feliz na medida do nosso nível de felicidade. Para ele não era nenhum nem outro, ele estava ali no meio termo. Ao menos, né, ele tinha essa consciência de que existe infelicidade pior que a dele. Né? Ah, morreu num acidente e tudo mais, mas existe infelicidade pior que a dele. Mas ele, né, afirma, né, que ele estou muitas vezes na Terra e mostro-me alguém que não fica muito contente em me ver. Então, ele possivelmente ele tinha então alguma informação para passar, né? E aí às vezes a pessoa fica até recusando, né, aceitar essa aparição do espírito, né? E ele está nessa tentativa. Vamos acompanhar a continuidade. Na terça aqui, eu acho que começa a parecer isso. Que a pergunta, com que objetivo vou manifestar dessa pessoa? Né? Com que objetivo aquela pessoa? Resposta. Ah, eu ia morrer. Tinha medo. Ele tinha medo de mim. Procuravam um Cristo em toda parte para me ajudar a transpor a difícil passagem da vida à morte. E a pessoa a quem me mostro tinha um, mas recusou-se a emprestar para que eu colocasse sobre os meus lábios moribundos e depositar entre as minhas mãos, como penhor de paz e amor. Ó, aqui só para a gente entender o texto, só que interessante. Ele morreu agonizando. Né? Pelo texto a gente tira que ele morreu agonizando, porque ele diz assim, ó, eu ia morrer. Então ele não estava morto. Eu ia morrer. E ele estava com medo. Então estava ali agonizando, né? Sofreu algum acidente, estava agonizando. O pessoal que estava em volta procuraram um Cristo, né? Como se fosse ali uma vela para colocar na mão, né? Que o pessoal, né? Ah, tá morrendo, acende uma vela e coloca na mão do morto. Eu me lembro que minha mãe falava isso. É um crucifixo, minha mãe falava isso, né? Ah, porque se a pessoa está morrendo, coloca uma vela para indicar o caminho, né? Para que a pessoa tenha o caminho. Né? Então eles procuravam um Cristo em toda parte para me ajudar, né, nessa transição de vida e morte, e acharam uma pessoa que tinha, né? E a pessoa, a que eu me mostro, ela tinha o Cristo, mas ela recusou emprestar. Você vê, imagina, né, o espírito ali agonizando, a gente sabe que tudo isso são questões de costume, né? Que não é um crucifixo, uma vela que vai me conduzir, mas às vezes a fé da pessoa, né? Aquela crença que a pessoa tem, aquilo ajuda. E já imaginou, né? Eu agora tenho um crucifixo em casa que é simplesmente um ser material, né? Negar isso, né? E não era para a pessoa ser enterrada com ele, era só para ter ali naquela mão, naquela hora. E a pessoa se negou. Então é para essa pessoa que ele estava aparecendo. Bem interessante, né? Pois bem, ela terá de viver por muito tempo em volta do Cristo. Aí me verá sempre. Agora vou embora. Sinto-me mal aqui. Deixai que eu parta. Adeus. Pode comentar, velho. Nossa, achei bem interessante essa carta aqui, né? Porque ele começa dizendo que ele não é feliz nem infeliz, ele está neutro,
né? É muito interessante isso, ele se reconhecer, né? Que não pertence mais à vida e tal, já se foi. Mas muitas vezes a Terra, quando ele diz, aliás, estou muitas vezes na Terra, quando ele diz, estou e mostro-me, tem uma condição. Ele diz que tem uma condição. Então, se há condições, permanecemos. Se há condições, né, que nos pegue. Aí, bacana, o dialogador, a objetividade, eu, honestamente, as comunicações, eu olho assim como ela se dá, porque elas são extremamente instrutivas. Então, o dialogador, ele foi objetivo. O objeto dele era alguém. Então, por quê? Né? Esse era o objetivo. Então, veja que interessante. Aí no meu tá assim, ó, ia morrer, né? Tinha medo e tinha um medo por mim na minha versão aqui, tá? E tinha um medo por mim. Claro, tinha um medo porque era aquela questão de crendices, entre aspas. E aí muitos as têm ainda. A gente sabe disso, cada um tem suas crenças. De que precisa ter um crucifixo, precisa ter a vela, que precisa ter, senão, a pessoa precisa ter sido batizada, senão ela vai ficar sem direção nenhuma. Então, hoje ainda existem essas crenças. E nós sabemos que isso faz parte da nossa história, né, do nosso caminhar, né? Então, ele revela isso. É muito bacana porque eles vão revelando exatamente isso, né? Em toda parte procurava um Cristo. Achei muito interessante, digo, mas que Cristo será esse? Daí era exatamente o crucifixo material e aquilo faria toda a diferença para ele. Vejam, né? Então, não se considera o moral, não se considera os feitos, né? Aquilo salvaria. E ele, posto na crença, então ele se achou, porque daí quando ele diz assim, ó, e tinha uma pessoa, como é que ele sabia? Se ele estava ali no corpo, houve uma expansão espiritual. Como é que ele soube que essa pessoa tinha e não quis emprestar? Não é mesmo? Então, é muito interessante veja a expansão do espírito no momento que ele tem, inclusive, condições dessa ciência, de abarcar em redor de si, né? E a gente sabe que faz, inclusive, emancipação, que não está totalmente desencarnado e faz emancipação da alma naquele momento. E tem relatos sobre isso, né? De pessoas que depois voltam e continuam, inclusive, em vida, né? E relatam, né? E aí, mas achei muito interessante que ele disse, ora, ela terá que me ver. Ele simplesmente atribuiu uma sentença. Ele fez uma condição, ela não me emprestou, e então agora ela terá que... Então, veja como nós somos os juízes, né? Nós nos sentimos no direito de impetrar uma sentença. E é muito interessante que ela se deu. Ela realmente o via. Aí, veja que interessante, aí nós não podemos esquecer, né? Só se Deus permitir. Tudo está sempre nas mãos de Deus, metaforicamente falando, né? A ciência de Deus. Então, há uma permissão, há uma lição. Por mais que haja dor, que haja todo ali um outro retrato ali que possa haver, mas existe uma lição muito grande, né? E aí, uma outra observação que também me pegou, ele diz aí, me verá sempre. Bom, lógico, né? Cada vez que ela olhar o crucifixo dela, ela vai ter essa lembrança. E vai se dar conta, porque nós registramos tudo o que acontece conosco. Nosso cérebro registra tudo. Onde? Morreu o cérebro, onde é que fica? Perispírito. Então, isso fica impregnado em nós, né, nossos atos. Mas ele diz assim, agora eu me vou, sinto-me mal aqui. Um lugar, eu vou te dizer assim, uma psicosfera maravilhosa, com toda certeza, sinto-me mal. Aí corrobora com a tua colocação, Leandro, de que era um espírito que não tinha realmente ainda uma evolução, ele não tinha ainda esses conceitos morais importantes, né, de entender o bem e o mal, porque o perdão nem fez parte, o julgamento sim, né, então ainda é aquela lei de talião, né, o outro faz comigo, eu faço para ele também, eu devolvo na mesma medida, né, e aí a gente vai vendo aqui que realmente eles vão nos contando que nós somos ainda os mesmos e precisamos trabalhar dentro de nós, através do conhecimento e destas análises, aquilo que existe dentro de nós e que precisa ser modificado, para que não façamos dessa forma. Porque as comunicações, qual é o intuito? É nos mostrar exatamente isso. Você está nesse caminho, você pode mudar.
né? Então, ele tem essa grande instrução, né, colocada ali. E aí eu sinto-me mal aqui, eu digo, puxa, um ambiente com certeza maravilhoso de oração, né? Sempre é feita uma oração inicial, como a nossa aqui. Então, realmente é um espírito ainda que está no caminho, está mais perto do início, como a maioria de nós, né? Muito perto de nós ainda, digamos assim, né? Vamos mais um pouquinho, então, Pereira. Vamos lá. Imediatamente, aí ele continua agora, já, ele escreveu a carta. Né? O Guipom é o que pediu para ele evocar, e quem fez a evocação é o Sr. Sabô. Então, essa parte que é do Sr. Sabô. Imediatamente depois dessa evocação, abriu o envelope selado, que continha os seguintes detalhes. Aspas. Por ocasião da morte de Carrier, subchefe da equipe em Bordeaux, morto em 18 de dezembro último, o senhor Biltey, chefe da estação ferroviária, PB, mandou transportar o corpo para a estação de passageiros e ordenou a um homem da equipe que fosse ao seu domicílio, a fim de pedir à senhora Biltey a imagem de um Cristo para colocar sobre o cadáver. Aqui, ó, é o Sr. Bilten e a senhora Bilten. Então, era o chefe ali, o subchefe da equipe que mandou trazer o corpo, né? Ele pediu para ir, ó, vai lá na casa da minha esposa, na minha casa, e pede para minha esposa lá um Cristo aqui, para eu quero um crucifixo que eu quero colocar aqui no cadáver. Então, ele já sabia que tinha lá na casa dele, que tinha. E aí o pessoal foi lá na casa dele buscar. Essa senhora respondeu. Prova, só um instantinho, aí prova também a expansão do espírito. Fica muito claro, né? E aqui um fato importante, porque a carta foi aberta depois, né? Então, o médium, todo que estava ali, ninguém poderia estar sendo induzindo o pensamento, tudo, dar essa resposta, escrever aquilo ali. Ninguém sabia, né? Ali que estava presente ali. Esta senhora respondeu que o Cristo estava quebrado, ó, e, por conseguinte, não o podia emprestar. Por volta de 10 de janeiro corrente, a senhora Bilton confessou ao marido que o Cristo que ela recusara não estava quebrado. Olha, que não o quisera emprestar, por não ter que experimentar novamente emoções consequentes de um acidente semelhante, ocorrido há algum tempo, e mais ou menos nas mesmas condições. Em seguida, acrescentou que, doravante, jamais recusaria algo a um morto, e assim se justificou. Durante toda a noite da morte daquele homem, ele ficou visível para mim. Vi durante muito tempo, postando em volta do Cristo, depois ao seu lado. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma carta que estava lá, fechada, lacrada, tem aquela comunicação. Tem prova de identidade maior que essa? Não existe, né? Os fatos, como que relata, né? Bacana, né? A senhora Bilter, que nunca vira nem ouvira falar daquele homem, descreveu com tanta exatidão ao seu marido que esse reconheceu como se tivesse estado presente. Aliás, não é a primeira vez que em estado de vigília a senhora Bilter vê espírito. Bom, tem a mediunidade também já, né? Já demonstra bem claramente. Entretanto, um fato chamou a atenção. O espírito de Carreiro a impressionou bastante, o que não lhe acontecia ao ver outros espíritos. Assinado, que bom. Bacana, né? Coisa perfeita, né? Vamos ler um pouquinho mais antes. Mais abaixo, acha-se a seguinte citação. Essa narrativa é perfeitamente exata. Assinado, Pilt, chefe da estação. Julguei dever relatar o caso da identidade que acabo de expor. Muito raro, aliás, ocorrido seguramente com a permissão de Deus, que se serve de todos os meios para ferir a incredulidade e a indiferença. Se julgares útil publicar esse interessante episódio, encontrareis adiante as assinaturas das pessoas que assistiram à sessão.
Elas me encarregaram, devo dizer, que seus nomes podem ser declinados claramente, e que nessa circunstância, conservar o incógnito seria um erro. Os nomes próprios que figuram nos minúsculos detalhes da evocação da carreira também podem ser publicados. Vosso servo e devotado, tá bom. Aí aqui ele coloca, né, Kardec, aqui a partir daqui sem o itálico é Kardec falando, então ele colocou na revista, como a gente está lendo, ele colocou o nome ali das pessoas, né, que participaram da sessão e autorizaram colocar os nomes, né, e aí, só o final, deixa eu ver, acho que dá tempo, Pereira, para a gente fazer esse finalzinho aqui, que é uma observação de Kardec. Aí a gente reserva mais uns minutinhos no final ali para a gente comentar. Viúva de Casabeju. Aqui, Pereira, só aqui não. Que ali eram os nomes das pessoas que participaram da reunião. Ali é só os nomes. Como de costume, os incrédulos não deixaram de levar o caso à conta da imaginação. Dirão, por exemplo, que a senhora Bilt tinha expirado e tinha espírito abalado pela recusa que o morto fez acreditar que via carreira. Aqui Kardec, ele vai, é interessante a gente ver isso aqui, que Kardec, ele vai já construindo as possíveis, como que eu posso dizer assim, o pessoal tentando desconcertar essa questão da comunicação, de que ela viu o espírito e tudo mais, dizendo, isso aqui pode ser, por exemplo, uma telepatia, isso aqui pode ser uma impressão dela, depois que ela soube do caso, do que aconteceu, ela ficou impressionada, e foi uma questão anímica e tudo mais. Então, Kardec vem desconstruindo esse tipo de narrativa. Convenhamos que isso é possível. Mas os negadores, que pouco se preocupam em analisar antes de julgar, não examinam se alguma circunstância escapa à sua teoria. Como explicarão a descrição por ela feita de um homem que jamais vive? É um acaso? Dirão. Quanto à evocação, também direis que o médium apenas traduziu o seu pensamento, ou dos assistentes, considerando-se que as circunstâncias eram ignoradas? É ainda o acaso? Não. Mas entre os assistentes havia o senhor Guipon, autor da carta lacrada e conhecedor do fato. Ora, seu pensamento pode ser transmitido ao médium pela corrente de fluidos, uma vez que os médios estão sempre no estado de superestação febril, mantida e provocada pela concentração dos presentes e por sua própria vontade. Nesse estado anormal, que segundo o senhor Figueiredo, não passa de um estado biológico, há emanações que escapam do cérebro e dão percepções excepcionais, provenientes da expansão dos fluidos, que estabelece relações entre as pessoas presentes e mesmo ausentes. Vedes, pois, por essa explicação tão clara quanto lógica, que não há necessidade de recorrer à intervenção de vossos supostos espíritos, que só existem a vossa imaginação. Confessamos, com toda verdade, que tal raciocínio ultrapassa a nossa inteligência. E perguntamos se vós mesmos compreendeis bem. Isso aí. Está aberto. Quem quer comentar? É interessante, né? Porque essa é a característica do Kardec, né? Não nessa questão aqui, mas em outras partes, ele sempre antecipava, né? Os questionamentos do futuro, né? Ele sempre questionava, assim, já para tentar responder já o que o pessoal, ele já sabia o que o pessoal ia imaginar. Interessante. Gente, essa colocação dela depois ao marido é muito importante. É muito importante. Em primeiro lugar, o espírito faz, né, aquela expansão de consciência, né? Em primeiro lugar, é isso aí, que eu acho que é bacana a gente sempre ter isso em mente, porque para a gente ver como naquele momento existe realmente reações diferentes, às vezes, do que se tem ao longo da vida. Não é médium, mas naquele momento a pessoa é dotada de condições porque está mais lá do que cá. E lá, realmente, o pensamento nos atrai, a velocidade é superior até que a da luz, dizem, né? Então,
realmente ela é super, né? A velocidade é outra, digamos assim, dos espíritos. Mas isso eu acho bem interessante mesmo. Mas ela era médium, essa senhora. Quando ela confessa que via espíritos. Agora, interessante que a imagem dele, para ela, era desconcertante. Porque ele vinha cobrá-la, e ela sabia do ato dela, que não passava de uma crendice, de medo de também ser atingida por um acidente como aquele. Tu veja, era outra crendice, né? Então, a gente vai vendo que somos ainda muito impressionáveis. Aí ele diz, fortemente impressionada ao ver o espírito de Carré. Isso não lhe acontecia ao ver outros espíritos, né? Então, nós somos impressionáveis, gente, isso é uma verdade, né? Todos nós somos impressionáveis. E por isso a gente precisa tirar ainda, trabalhar isso para que a gente vá cortando esses laços, né? Mas quando ele começa aqui a falar do que ele precisa passar, né, que ele começa a passar, o julguei, dever relatar o caso de identidade, aí ele coloca, certamente ocorreu com a permissão de Deus, que eles pudessem conferir isso, e agora está aqui, neste momento, e nós estamos estudando. Veja que maravilha que é isso, né? Eu fico pensando, isso foi registrado, uma vez registrado, é fato, gente, é fato, não tem outro jeito de dizer que não é, né? Mas aí me chamou a atenção assim, ó, que se serve de todos os meios, essa permissão de Deus, e tem um intuito, né? Para ferir a incredulidade e a indiferença. Olha só que final de primeiro parágrafo dessa parte que ele fala, né? Então, eu achei isso aqui muito importante a gente entender que a incredulidade precisa de fatos, porque contra fatos não há argumentos, né? Então, isso fere, porque é como se fosse palpável, né? Então, é muito interessante isso. Achei fantástica esse nosso estudo de hoje, gente. Obrigada. Muito bom. E a gente vê, né, de tanto tempo de estudo, que nós não mudamos muito, né? Às vezes, em determinadas situações, ainda nos apegamos, né, nessas questões de crendices. E eu me lembro minha mãe era muito dessas crendices, não podia deixar porta, janela aberta depois das 6, não podia assoviar dentro de casa e tudo mais, né? Eram crendices dela, e assim, até eu tentar tirar isso da cabeça dela, às vezes eu era mais desrespeitoso com ela e não ajudava do que ajudava, né? Porque ela estava, talvez, numa situação evolutiva, né? Ainda que não estava totalmente aberta para receber novas orientações, e a gente tem que entender isso, que para algumas pessoas é super importante, né, ainda você ter essas crendices, porque é a tua atual evolução. A gente, lógico, tem que levar o conhecimento, mas também tem que respeitar. Então é muito importante todas as questões. Quer concluir alguma coisa, Vera? E bem importante, gente, o fato dele entender que ela merecia vê-lo, não quer dizer que ele poderia fazer isso. Isso é mais importante que tudo. Então, senão, nós estaríamos à mercê de todo aquele que nós, infelizmente, por ainda o nosso jeito de ser, né, seríamos, então, facilmente acertados por aqueles que desencarnam e ficaram magoados por nós e viriam fazer isso. Então, não é bem assim. Uhum. Então, o ponto dela ser médium é um ponto imenso ali, né? Os fluidos, havia essa possibilidade de trabalhar os fluidos. Tanto que depois aquela pessoa lá, o Ficker, ele se usa dessa expansão dos fluidos, né? Ele faz uma colocação ali, realmente inadequada, como ele coloca, mas existe mesmo a expansão e existe esse trabalho dos fluidos de lá e de cá para que isso se dê. Não é a revelia. Existe o objetivo. Então, só para a gente relembrar isso aí, senão fica parecendo que a gente fica à mercê. Né? Sempre quando nós estudamos isso já anteriormente, de qualquer tipo de coisa, tem que ter a permissão, tem que ter o lado do que tem a capacidade, tem que ter a permissão do espírito superior, é uma coisa automática, mas ele se julga às vezes que ele está fazendo pela vontade dele, mas tem que ter essa permissão, senão não consegue. Né? E aí, é que nem assim, por que permitiu? É porque existe uma questão de consciência também, né? Na consciência ali, ela precisava, como ele falou, ele não cita assim, que foi para aquela pessoa, para a incredulidade em geral, né? Para as pessoas, para de ser incrédula, né? Poxa, a consciência dela, poxa, ela soube do apego dela para aquele crucifixo,
afetou outra pessoa. Então, ali que está a culpa dela, né, que pesa nela, né? O maior peso é isso. É a culpa, né? E, puta, mas que era? Por que eu não cedi? Por causa de uma coisa material, que talvez ela achava que ia subir, que ia não sei o quê, que ia ter, sei lá. Então, a consciência pesa e é permitido, Deus permite exatamente para isso, para quebrar essa incredulidade, né? Pessoas, valorizar questões materiais, né? Que para aquela pessoa ela tinha fé, era importante. Para ela era importante, ela tinha fé. Ela acreditava que aquilo ia ajudar ela. Então, você vê, né? E que bom que toda essa questão dessa organização do plano espiritual, ele se dá pela autoridade moral, né? Porque quando nós temos uma moral elevada, nós nunca vamos fazer nada para ninguém que vá fazer o mal para aquela pessoa. E quando a gente fala de mal, não é que, às vezes, educar, repreender, você está sendo mal. Não, é pro bem da pessoa. Eu estou fazendo alguma coisa que, às vezes, aos olhos parece ser rude, mas é para o bem da pessoa. Mas isso quando eu tenho moral. Ainda bem que toda organização do plano espiritual se dá pela hierarquia moral. Porque assim nós sabemos que aquilo que acontece para nós é porque é necessário para nossa melhoria moral, para nossa evolução. Porque se eu não precisasse, aquilo não viria. Né? Então isso é importante saber, porque a própria médium ali, a senhora Bilt, ela precisava daquilo. Porque se ela não precisasse, aquilo não viria. Muito bem. Tá aí. Vamos encerrar, né? Tá aí, meus amigos, minhas amigas, os nossos colegas que nos assistem gravado no YouTube. Mais um estudo, mais uma questão para nossas reflexões. Por isso que nós sempre colocamos no final, e nós colocamos aqui aquela mas que tudo deve ser passado, como o próprio estudo de hoje colocou, pelo crivo da razão, da racionalidade. Analise, observe, busque outras fontes e faça a opção para aquilo que realmente dê mais convicção, dê mais certeza. Nós não estamos aqui, como foi colocado, inclusive durante o curso, para sermos os doutores da razão e da verdade, não. Nós apenas estamos abrindo uma discussão, colocando. Outras pessoas podem pensar diferente, podem se nos escrever para nós, podem participar conosco, nos questionarmos, para que assim possamos ir cada vez mais apurando a verdade. A verdade também, ela depende de vários fatores. A verdade, ela está relacionada com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós conhecemos, mas ela pode oscilar, como nós sabemos, e nós estaremos sempre aptos a mudarmos de opinião, se assim for realmente comprovado que estávamos em ele. E assim, nesses instantes, agradecendo. Primeiramente, a Deus, por essa oportunidade de estar aqui estudando essa obra tão rica de ensinamento. Ao nosso Mestre Jesus, pelo Evangelho, que é o nosso guia. O Evangelho que é aonde somos relembrados das leis divinas. Porque as leis divinas estão na nossa consciência gravada. Mas nós, devido ao nosso mau uso, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, das nossas escolhas, às vezes vamos embotando. E aí há necessidade de ser despertado. Obrigado, Jesus. Nossa gratidão e amor aos amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo, nos incluindo, nos abrindo a nossa mente para que consigamos aproveitar o máximo possível do que sim apresentar. Nossa gratidão também, lembrando, aqueles amigos espirituais que se reúnem conosco nessas manhãs e nas horas de estudo, não com o objetivo de
nos atrapalhar ou de nos apenas com o objetivo de obter também conhecimento. Nós sabemos que nessas reuniões reúnem amigos espirituais e, como nós, tem interesse do aprender, de estudar esta doutrina, essa filosofia. Assim, desejamos a todos um bom fim de semana, um feliz fim de semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário, que todos sejam felizes. E sempre lembrando, busque pela verdade através do estudo e da dedicação. Que assim seja.